2. Quanto mais irrefutável a percepção de que o totemismo constitui uma fase regular de todas as culturas, mais premente a necessidade de chegar a uma compreensão dele, de esclarecer o enigma de sua natureza. Tudo é enigmático no totemismo. As questões decisivas são as que concernem a origem da ideia de descendência do totem, dos motivos da exogamia, ou seja, do tabu de incesto que ela representa, e da relação entre as duas, a organização totêmica e a proibição do incesto. A compreensão deve ser, ao mesmo tempo, histórica e psicológica. Deve informar em que condições desenvolveu-se a instituição peculiar e a que necessidades psíquicas do ser humano ela dá expressão. Meus leitores ficarão surpresos com a variedade de pontos de vista a partir dos quais buscou-se responder a essas questões, e com a divergência das opiniões dos especialistas no tema. Quase toda generalização sobre o totemismo e a exogamia parece estar em aberto. Também o quadro acima, extraído de um texto de Fraser, publicado em 1887, não escapa à objeção de que exprime uma arbitrária preferência do autor, e hoje seria criticado pelo próprio Fraser, que algumas vezes já mudou suas concepções do assunto. Uma suposição natural é de que aprenderíamos a natureza do totemismo e da exogamia se nos aproximássemos das origens de ambas as instituições. Mas não se deve esquecer, no julgamento da situação, a advertência de Andrew Lang, de que também os povos primitivos não conservaram as formas originais das instituições e as condições para sua gênese, de modo que nos restam apenas hipóteses para o lugar das observações ausentes. Entre as tentativas de explicação apresentadas, algumas já parecem de antemão inadequadas no julgamento de um psicólogo. São demasiadamente racionais e não atentam para o caráter emocional das coisas a serem explicadas. Outras se baseiam em pressupostos que a observação não confirma, e ainda outras recorrem a um material que seria melhor submeter a outra interpretação. Geralmente não é difícil a refutação dos diversos pontos de vista. Como de costume, os autores são mais fortes na crítica que fazem uns aos outros do que em suas próprias produções. A conclusão sobre a maioria dos pontos tratados é um não é claro. Por isso, não surpreende que na literatura recente sobre a questão, da qual se mencionou aqui uma pequena parte, haja a inequívoca tendência de rejeitar uma solução geral dos problemas do totemismo como algo impossível. É o que acha, por exemplo, Goldenweiser, no Jornal Americano do Folclore de 1910. Na comunicação dessas hipóteses conflitantes, feita em seguida, tomei a liberdade de ignorar sua ordem cronológica. A. A origem do totemismo. A questão da gênese do totemismo pode ser assim formulada: como chegaram os homens primitivos e seus clãs a tomar os nomes de animais, plantas e objetos inanimados? MacLennan, o escocês que descobriu para a ciência o totemismo e a exogamia, absteve-se de tomar pública sua opinião sobre a gênese do totemismo. Segundo comunicação de Lang, durante algum tempo ele se inclinou a relacionar o totemismo ao costume da tatuagem. Proponho dividir em três grupos as teorias que foram publicadas sobre a gênese do totemismo. Alfa. As teorias nominalistas. O que informo sobre essas teorias justificará sua reunião sob o título aqui adotado. Garcilaso de la Vega, um descendente dos incas peruanos que escreveu no século XVII a história do seu povo, já teria explicado o que sabia do totemismo pela necessidade dos clãs de se distinguirem uns dos outros através dos nomes. O mesmo pensamento surge séculos depois, na etnologia de Kane. Os totens teriam se originado de brasões, mediante os quais os indivíduos, famílias e clãs quiseram diferenciar-se. Max Miller exprimiu a mesma opinião sobre o significado do totem em suas contribuições para a ciência da mitologia. Um totem seria 1. Um distintivo de clã. 2. Um nome de clã. 3. O nome de um ancestral do clã. 4. O nome de um objeto adorado pelo clã. E depois, Pickler, em 1899, os homens necessitavam,
para comunidades e indivíduos de um nome duradouro que pudesse ser fixado por escrito. Portanto, o totemismo não surge da necessidade religiosa, mas das sóbrias necessidades cotidianas da humanidade. O núcleo do totemismo, a denominação, é uma consequência da primitiva técnica da escritura. A característica do totem é a mesma dos signos de escrita, facilmente representáveis. Tendo o nome de um animal, os selvagens derivavam dele a ideia de um parentesco com esse animal. Também, Herbert Spencer atribuiu à designação uma importância decisiva na gênese do totemismo. As particularidades de certos indivíduos teriam levado a que recebessem nomes de animais, chegando assim a nomes honoríficos ou sobrenomes, que prosseguiram com seus descendentes. Graças à indefinição e incompreensibilidade das línguas primitivas, as gerações posteriores teriam visto esses nomes como prova de sua descendência desses animais. O totemismo se revelaria, então, uma equivocada veneração dos ancestrais. De maneira semelhante, embora sem sublinhar o equívoco, Lord Avebury, mais conhecido por seu nome anterior, John Lubbock, interpretou a gênese do totemismo. Se queremos explicar a adoração de animais, não podemos esquecer com que frequência os nomes de pessoas são tirados de animais. Os filhos e seguidores de um homem chamado de urso ou leão transformaram isso, naturalmente, em um nome de clã. Daí resultou que o animal mesmo foi alvo de certo respeito e, enfim, adoração. Uma objeção que parece incontestável a essa derivação dos nomes de totens dos nomes de indivíduos foi feita por Fison. Ele mostra, com base em informações recolhidas na Austrália, que o totem é sempre a marca de um grupo, jamais de uma pessoa. Mesmo que fosse diferente, que o totem fosse originalmente o nome de um indivíduo, este não poderia nunca passar para os filhos, dado o sistema de herança materna. Além disso, as teorias até agora mencionadas são claramente insatisfatórias. Explicam talvez o fato dos clãs primitivos terem nomes de animais, mas de modo nenhum o significado que essa atribuição de nomes adquiriu para eles, o sistema totêmico. A teoria desse grupo que mais merece atenção é a de Andrew Lang, desenvolvida em Origens Sociais, de 1903, e O Segredo dos Totens, de 1905. Ele ainda vê na atribuição de nomes o cerne do problema, mas trabalha com dois fatores psicológicos interessantes e pretende, assim, ter chegado à solução definitiva do mistério do totemismo. Lang acredita ser indiferente em princípio de que modo os clãs adotaram nomes de animais. Suponha-se apenas que um dia lhes veio a consciência que os tinham e que não sabiam explicar a si mesmos de onde vinham. A origem desses nomes foi esquecida. Então, eles buscariam, através da especulação, elucidar aquilo para si mesmos e, dadas as suas convicções sobre a importância dos nomes, chegariam necessariamente a todas as ideias do sistema totêmico. Para os primitivos, como para os selvagens de hoje e mesmo para nossas crianças, os nomes não são algo indiferente e convencional como nos parece ser, mas algo essencial e pleno de sentido. O nome de alguém é parte importante de sua pessoa, talvez de sua alma. Ter o mesmo nome de um animal deve ter levado os primitivos a supor um laço misterioso e significativo entre eles e aquela espécie de animal. Que laço poderia ser esse senão o do parentesco sanguíneo? Uma vez admitido esse parentesco, graças à identidade de nomes, dele resultariam, como consequências diretas do tabu do sangue, todos os preceitos totêmicos, incluindo a exogamia. Apenas essas três coisas, o nome de um grupo animal de origem desconhecida, a crença numa conexão transcendental entre todos os portadores do mesmo nome, humanos e animais, e a crença nas superstições de sangue, eram necessárias para fazer surgir todos os credos e práticas totêmicas, incluindo a exogamia. A explicação de Lang se dá em dois tempos, digamos. Ela deriva o sistema totêmico por via da necessidade psicológica da existência dos nomes de totens, sob o pressuposto de que a origem da denominação foi esquecida. A outra parte da teoria busca esclarecer a origem desses nomes. Veremos
que ela é de cunho bastante diferente da primeira. Essa outra parte da teoria de Lang não se afasta essencialmente daquelas que chamei de nominalistas. A necessidade prática de diferenciação obrigou os clãs a adotar nomes, por isso aceitaram os nomes que cada um recebia dos outros. Essa denominação vinda de fora é a peculiaridade da construção de Lang. O fato dos nomes assim produzidos serem tomados de animais não é de surpreender e não era visto necessariamente como xingamento ou escárnio pelos primitivos. Aliás, Lang apresenta casos de épocas mais recentes, que não são poucos, em que nomes dados originalmente como zombaria foram aceitos de bom grado pelos assim designados. A hipótese de que a origem desses nomes foi esquecida no decorrer do tempo relaciona esta segunda parte da teoria de Lang com a primeira. Beta. As teorias sociológicas. Reinach, que pesquisou com êxito os vestígios do totemismo nos cultos e costumes de épocas posteriores, mas, desde o início, menosprezou o fator da descendência do animal totêmico, escreve confiantemente que o totemismo, a seu ver, não é senão uma hipertrofia do instinto social. A mesma concepção parece permear a nova obra de Durkheim, As Formas Elementares da Via Religiosa, o Sistema Totêmico na Austrália, 1912. O totem é o representante visível da religião social desses povos. Ele encarna a comunidade, que é o verdadeiro objeto da adoração. Outros autores buscaram um fundamento mais preciso para essa participação dos instintos sociais na formação das instituições totêmicas. Assim, Haddon supôs que todo clã primitivo vivia originalmente de uma espécie determinada de animal ou planta. Talvez praticasse também o comércio com esse alimento e o passasse para outros clãs em escambo. Era inevitável dessa forma que o clã se tornasse conhecido pelo nome do animal que tinha tamanha importância para ele. Ao mesmo tempo, deve ter se desenvolvido nesse clã uma grande familiaridade com aquele animal e um forte interesse por ele, que não se baseava, porém, em outro motivo psíquico que não a mais elementar e premente das necessidades humanas, a fome. As objeções a essa teoria, a mais racional daquelas relativas ao totem, afirmam que tais condições de alimentação não se acham em nenhum povo primitivo e provavelmente jamais existiram. Os selvagens seriam onívoros, e tanto mais quanto mais baixa sua condição. Além disso, não se compreende por que essa dieta exclusiva favorecia o desenvolvimento de uma atitude quase religiosa perante o totem, que culminou na abstenção completa do alimento favorito. A primeira das três teorias que Fraser formulou sobre o totem era psicológica. Ela será abordada em outro lugar. A segunda, que aqui discutimos, nasceu sob a impressão produzida pela publicação de dois pesquisadores sobre os nativos da Austrália Central. Spencer e Ghislaine descreveram num grupo de tribos, a chamada nação Arunta, uma série de instituições, usos e crenças características, e Fraser acompanhou seu julgamento de que essas peculiaridades seriam traços de um estado primordial e poderiam informar sobre o sentido primeiro e verdadeiro do totemismo. Essas peculiaridades são, na tribo Arunta mesma, uma parte da nação Arunta, as seguintes: 1. Eles têm a divisão em clãs totêmicos, mas o totem não é transmitido hereditariamente, e sim, de uma forma que ainda explicaremos, determinado individualmente. 2. Os clãs não são exógamos. As restrições ao casamento são produzidas por uma divisão em classes matrimoniais altamente desenvolvida, que nada tem a ver com os totens. 3. A função dos clãs totêmicos consiste em realizar uma cerimônia que visa, de forma singularmente mágica, a multiplicação do objeto totêmico comestível. Essa cerimônia chama-se Intichuma. 4. Os Aruntas têm uma peculiar teoria da concepção e da reencarnação. Eles creem que, em determinados lugares de sua terra, os espíritos dos mortos, de mesmo totem, aguardam sua reencarnação e entram nos corpos das mulheres que passam por aqueles lugares. O filho nascendo, a mãe diz em qual dessas estações de espírito ela acha que o concebeu. O totem da criança é determinado segundo esse lugar. Também acham que os espíritos dos mortos e dos renascidos
são vinculados a peculiares amuletos de pedra, chamados churingas, encontrados nesses locais. Dois fatores parecem ter induzido Fraser a pensar que as instituições dos Aruntas são a mais antiga forma de totemismo. Primeiro, a existência de certos mitos, que afirmavam que os ancestrais dos Aruntas se alimentavam regularmente do seu totem e não se uniam com outras mulheres que não as do seu totem. Segundo, a aparente irrelevância do ato sexual em sua teoria da concepção. De fato, homens que ainda não notaram que a concepção é consequência da relação sexual podem ser vistos como os mais atrasados e primitivos entre os que vivem atualmente. Ao basear sua apreciação do totemismo na cerimônia do Inti Illimani, Fraser enxergou o sistema totêmico sob uma luz inteiramente nova, como organização puramente prática para atender às necessidades mais naturais do ser humano. O sistema era simplesmente cooperativa mágica em grande escala. Os primitivos formaram, por assim dizer, uma agremiação mágica de produção e consumo. Cada clã totêmico assumiu a tarefa de garantir a provisão de determinado alimento. Tratando-se de totens não comestíveis, como animais nocivos, vento, chuva, etc., o dever do clã era controlar esse alimento da natureza e torná-lo inofensivo. As realizações de cada clã beneficiavam todos os demais. Dado que um clã não podia comer nada ou muito pouco do seu totem, fornecia esse precioso bem para os outros, e era por eles abastecido com o que tinham de providenciar, como dever social totêmico. À luz dessa concepção, obtida através da cerimônia do Inti Illimani, pareceu a Fraser que a proibição de comer o próprio totem havia cegado as pessoas, levando-as a negligenciar o aspecto mais importante da situação, isto é, o mandamento de arranjar totem comestível o bastante para as necessidades dos outros. Fraser aceitou a tradição arunta de que todo o clã totêmico se alimentava originalmente do seu totem, sem restrição. Mas então foi difícil compreender a etapa seguinte, em que os membros do clã se contentavam em garantir o totem para os outros, enquanto praticamente renunciavam à fruição própria. Ele supôs então que essa limitação não se teria originado de uma espécie de respeito religioso, mas talvez da observação de que nenhum animal costuma devorar seus iguais, de forma que essa ruptura na identificação com o totem prejudicaria o poder que se desejava adquirir sobre ele, ou de uma tendência a, poupando-o, ganhar sua simpatia. Fraser não ocultou de si mesmo as dificuldades dessa explicação, e também não ousou indicar de que maneira o hábito de contrair matrimônio dentro do totem, assinalado pelos mitos aruntas, foi transformado em exogamia. A teoria que Fraser fundamentou no Inti Illimani depende do reconhecimento da natureza primitiva das instituições aruntas, mas parece impossível defender essa última das objeções apresentadas por Durkheim e Lange. Os Aruntas parecem ser, na verdade, as mais desenvolvidas das tribos australianas e representar antes um estágio de dissolução do que o início do totemismo. Os mitos que tanto impressionaram Fraser, porque, à diferença das instituições agora vigentes, enfatizavam a liberdade de comer o totem e casar no interior do totem, poderíamos facilmente explicar como fantasias com desejos que são projetadas no passado, tal como o mito de uma idade de ouro. Gama. As teorias psicológicas. A primeira teoria psicológica de Fraser, formulada antes de conhecer as observações de Spencer e Gillen, baseava-se na crença numa arma externa. O totem devia representar um lugar seguro de refúgio para a alma, no qual ela é depositada para escapar aos perigos que a ameaçam. Se o primitivo abrigava sua alma no totem, era ele mesmo invulnerável e, naturalmente, evitava ferir o portador de sua alma. Mas, como não sabia qual indivíduo da espécie animal era esse portador, inclinava-se a poupar a espécie inteira. Mais tarde, Fraser abandonou essa teoria de que o totemismo vem da crença em almas. Ao tomar conhecimento das observações de Spencer e Gillen, propôs a teoria sociológica que acabamos de ver, mas logo achou que o motivo de que fazia derivar o totemismo era racional demais, e que havia pressuposto uma organização social complicada demais para ser considerada primitiva.
As associações cooperativas mágicas pareceram-lhe frutos tardios em vez de germes do totemismo. Buscou um fator mais simples, uma superstição primitiva por trás dessas formações, para com ele relacionar a gênese do totemismo. Esse fator original ele encontrou na singular teoria da concepção dos Aruntas. Os Aruntas, como já mencionei, eliminam o nexo entre a concepção e o ato sexual. Quando uma mulher se sente grávida, é porque um dos espíritos que aguardam o renascimento na mais próxima estação de espíritos entrou em seu corpo e dela nascerá. Esse filho tem o mesmo totem de todos os espíritos que aguardam naquele lugar. Essa teoria da concepção não pode explicar o totemismo, já que pressupõe o totem. Mas, se recuamos um pouco mais e supomos que originalmente a mulher acreditou que o animal, a planta, a pedra, o objeto que ocupou sua fantasia no instante que se sentiu grávida, nela realmente penetrou e dela nasceu em forma humana, então a identidade de um indivíduo com seu totem seria realmente justificada pela crença da mãe e todos os outros mandamentos do totem, excetuando a exogamia, poderiam facilmente decorrer disso. O indivíduo se recusaria a comer desse animal, dessa planta, porque estaria comendo a si mesmo. Mas, de vez em quando, seria levado a fruir cerimoniosamente do seu totem, pois assim poderia reforçar a identificação com o totem, que é o essencial do totemismo. Observações de Rivers, realizadas nos nativos das Ilhas Banks, pareceram provar a identificação direta de indivíduos com seu totem, com base nessa teoria de concepção. A derradeira fonte do totemismo seria, então, a incerteza dos selvagens quanto ao processo pelo qual homens e animais se reproduzem, em especial a ignorância do papel dos machos na fecundação. Tal ignorância deve ser favorecida pelo longo intervalo entre o ato da fecundação e o nascimento da criança, ou a cessação dos primeiros movimentos da criança. Por isso, o totemismo é uma criação do espírito feminino, não do masculino. Suas raízes estão nos caprichos, fantasias doentes da mulher grávida. De fato, tudo que impressionou a mulher naquele misterioso momento de sua vida, quando ela primeiramente se deu conta de ser uma mãe, pode ser facilmente identificado por ela com a criança que tem no ventre. Tais fantasias maternas, tão naturais e, ao que tudo indica, tão universais, parecem ser a raiz do totemismo. A principal objeção à terceira teoria de Fraser é a mesma que foi apresentada contra a segunda, a sociológica. Os Aruntas parecem ter se distanciado bastante dos primórdios do totemismo. Sua negação da paternidade não parece decorrer de uma ignorância primitiva. Em alguns aspectos, inclusive, eles têm a herança pela via paterna. Eles parecem ter sacrificado a paternidade a um tipo de especulação, a fim de venerar os espíritos ancestrais. Se elevam o mito da Imaculada Concepção através do espírito a uma teoria geral da concepção, não podemos, por causa disso, atribuir-lhes desconhecimento das condições da reprodução, assim como não o fazemos com os povos da antiguidade na época em que surgiram os mitos cristãos. Outra teoria psicológica da origem do totemismo foi proposta pelo holandês Wilken. Ela faz uma relação entre o totemismo e a transmigração das almas. O animal em que, segundo a crença geral, as almas dos mortos encarnam de preferência, torna-se um parente, um ancestral, e como tal é venerado. Mais provavelmente, no entanto, a crença de que as almas transmigram para os animais deriva do totemismo e não o contrário. Outra teoria sobre o totemismo é defendida por eminentes etnólogos americanos como Franz Boas, Phil Todt e outros. Ela parte de observações feitas em clãs totêmicos indígenas e afirma que o totem é originalmente o espírito protetor de um ancestral, que esse adquiriu num sonho e transmitiu para os descendentes. Já vimos as dificuldades que oferece a hipótese da origem do totemismo como herança de um indivíduo. Além do mais, as evidências australianas não apoiariam a ideia de relacionar o totem ao espírito protetor. Quanto à última teoria psicológica enunciada por Wundt, dois fatos são para ela decisivos. Primeiro, o objeto totêmico original e mais difundido é o animal, e segundo, os primeiros animais totêmicos coincidem com animais-almas.
Animais-almas, como pássaros, serpentes, ratos, lagartos, prestam-se a serem tidos como os portadores da alma que abandona o corpo, devido à sua grande mobilidade, sua capacidade de voar e outras peculiaridades que causam surpresa e aversão. O animal totêmico é derivado das transformações da alma-sopro em animais. Assim, para Wundt, o totemismo vai dar diretamente na crença em almas ou animismo. B e C. A origem da exogamia e sua relação com o totemismo. Expus as teorias do totemismo em algum detalhe, mas temo que a inevitável abreviação que ainda assim sofrem tenha prejudicado seu efeito. Nas questões que se seguem, tomarei a liberdade, no interesse dos leitores, de uma concisão ainda maior. As discussões sobre a exogamia dos povos totêmicos são, devido à natureza do material, particularmente complicadas e de difícil apreensão, confusas, podemos dizer. Os propósitos deste ensaio consentem que eu me limite a destacar algumas diretrizes, remetendo os que desejarem aprofundar o assunto às obras especializadas que tantas vezes citei. A posição de um autor ante os problemas da exogamia está relacionada naturalmente à adoção desta ou daquela teoria sobre totem. Algumas dessas explicações do totemismo dispensam qualquer nexo com a exogamia, de modo que as duas instituições são totalmente separadas. Duas concepções aqui se defrontam. Uma mantém a visão original de que a exogamia é parte essencial do sistema totêmico. A outra nega esse vínculo e crê na coexistência fortuita dos dois traços das mais antigas culturas. Em seus últimos trabalhos, Fraser defendeu resolutamente o segundo ponto de vista. Devo solicitar ao leitor para ter sempre em mente que as duas instituições do totemismo e da exogamia são de origem e natureza fundamentalmente distintas, embora se tenham acidentalmente cruzado e misturado em muitas tribos. Ele adverte explicitamente quanto à outra opinião, que seria fonte de intermináveis dificuldades e incompreensões. De modo contrário, alguns autores vieram a enxergar na exogamia a consequência necessária das concepções totêmicas fundamentais. Durkheim expôs em seus trabalhos como o tabu ligado ao totem acarretaria a proibição de usar uma mulher do mesmo totem para relações sexuais. O totem é do mesmo sangue que o indivíduo, daí a interdição do sangue, ligada à defloração e à menstruação, proibir as relações sexuais com a mulher que pertence ao mesmo totem. Andrew Lang, que nisso está de acordo com Durkheim, acha, inclusive, que a proibição de ter mulheres do mesmo clã não requer a interdição do sangue para vigorar. Para isso, bastaria o tabu geral do totem, que proíbe, por exemplo, ficar assentado à sombra da árvore totêmica. Aliás, Lang também defende uma outra origem para a exogamia, sem deixar claro como as duas explicações se relacionam. Quanto à sucessão cronológica, a maioria dos autores tende à opinião de que o totemismo é a instituição mais velha, e a exogamia lhe sobreveio bem mais tarde. Entre as teorias que buscam explicar a exogamia de forma independente do totemismo, serão destacadas apenas aquelas que esclarecem as diferentes atitudes dos autores ante o problema do incesto. MacLennan inferiu a existência da exogamia engenhosamente dos vestígios de costumes que identificavam a prática do rapto de mulheres. Ele então supôs que em tempos primevos havia sido comum obter a mulher numa tribo estrangeira, e o casamento com uma mulher da própria tribo acabou por não ser mais admitido, já que se tornara excepcional. Buscou o motivo para esse hábito da exogamia na falta de mulheres das tribos primitivas resultante do costume de liquidar a maioria das crianças de sexo feminino no instante do nascimento. Não nos cabe verificar se as hipóteses de MacLennan são comprovadas pelos fatos. Interessa-nos, isso sim, o argumento de que permanece inexplicado, conforme as premissas do autor, porque os homens da tribo tornariam inacessíveis a si mesmos as poucas mulheres de seu próprio sangue, e o modo como o problema do incesto é deixado inteiramente de lado. Em oposição a isso, e evidentemente com maior razão, outros estudiosos viram a exogamia como uma instituição destinada à prevenção do incesto. Considerando a crescente complexidade das restrições matrimoniais australianas, não há como não partilhar o juízo de Morgan, Fraser, Howitt, Baldwin Spencer,
de que essas disposições têm o cunho da intenção deliberada e que objetivam o que realmente conseguiram. De nenhuma outra forma parece possível explicar, em todos os seus detalhes, um sistema tão complexo e tão regular ao mesmo tempo. É interessante notar que as primeiras restrições geradas pela introdução de classes matrimoniais afetaram a liberdade sexual da geração mais nova, ou seja, o incesto entre irmãos e entre filhos e mães, e que somente medidas posteriores suprimiram o incesto entre pais e filhas. Fazer as restrições sexuais exogâmicas remontarem a uma intenção legisladora não ajuda a compreender o motivo pelo qual essas instituições foram criadas. De onde vem, em última análise, o horror ao incesto, no qual se deve reconhecer a raiz da exogamia? Evidentemente, não basta, para explicar essa repulsa, invocar uma repugnância instintiva ao ato sexual entre parentes consanguíneos, isto é, invocar o fato mesmo do horror ao incesto, quando a experiência social demonstra que, apesar desses instintos, o incesto não é um acontecimento raro, nem mesmo na sociedade de hoje. E quando a experiência histórica sabe de casos em que o matrimônio incestuoso de pessoas privilegiadas era um preceito. Westermarck afirmou, explicando o horror ao incesto, que, entre pessoas que desde a infância vivem juntas, há uma inata aversão ao intercurso sexual e, como tais pessoas são em geral parentes consanguíneas, esse sentimento acha expressão natural no costume e na lei, através do horror ao comércio sexual entre parentes próximos. Havelock Ellis, em seus estudos da psicologia do sexo, questiona o caráter instintual dessa aversão, mas concorda essencialmente com a explicação, dizendo: o normal fracasso do instinto acasalador em manifestar-se no caso de irmãos e irmãos, ou de meninos e meninas criados juntos desde a infância, é um fenômeno meramente negativo, devido à absoluta ausência nessas circunstâncias das condições que evocam o instinto acasalador. Entre aqueles que foram criados juntos, todos os estímulos sensoriais de visão, audição e toque foram embotados pelo uso, educados até o calmo nível da afeição e privados de sua capacidade de despertar a excitação eretística, que produz a tumescência sexual. Parece-me digno de nota que Westermarck veja essa inata aversão às relações sexuais com pessoas com as quais partilhou sua infância como, ao mesmo tempo, uma representação psíquica do fato biológico de que a endogamia é prejudicial à espécie. Semelhante instinto biológico se enganaria a tal ponto que, em vez de atingir os parentes consanguíneos prejudiciais à reprodução, afetaria os habitantes da mesma casa, inteiramente inofensivos nesse aspecto. Não posso deixar de me referir também à excelente crítica endereçada por Fraser à afirmação de Westermarck. Ele acha incompreensível que a sensibilidade sexual de hoje não se opõe às relações com aqueles que dividem o mesmo lar, enquanto o horror ao incesto, que seria apenas um derivado dessa oposição, cresceu tanto atualmente. Mas há outras observações de Fraser que vão muito fundo e eu as citarei na íntegra, pois concordam essencialmente com o argumento desenvolvido em meu ensaio sobre o tabu. Não é fácil ver por que um instinto humano profundo necessitaria ser reforçado por uma lei. Não existe lei ordenando que os homens comam ou bebam, ou proibindo-os de pôr as mãos no fogo. Os homens comem e bebem e mantêm as mãos longe do fogo instintivamente, por medo de penalidades naturais, não legais, que seriam trazidas pela violência feita a esses instintos. A lei os proíbe apenas de fazer o que seus instintos os inclinam a fazer. Seria supérfluo que a lei proibisse e punisse o que a natureza mesma proíbe e pune. Assim, podemos tranquilamente supor que os crimes proibidos por lei são crimes que muitos homens têm propensão natural a cometer. Se não houvesse tal propensão, não haveria tais crimes. E se tais crimes não fossem cometidos, que necessidade haveria de proibi-los? Portanto, em vez de supor, pela proibição legal do incesto, que há uma aversão natural ao incesto, deveríamos supor que há um instinto natural para ele, e que, se a lei o reprime, como reprime outros instintos naturais, assim o faz, porque os homens civilizados chegaram à conclusão de que a satisfação desses instintos naturais é nociva aos interesses gerais da sociedade. A essa preciosa argumentação de Fraser
posso acrescentar que a experiência da psicanálise mostra ser insustentável a suposição de uma inata aversão ao incesto. Ensina, pelo contrário, que os primeiros impulsos sexuais dos jovens seres humanos são de caráter incestuoso e que tais impulsos reprimidos têm como forças motrizes de neuroses posteriores um papel que não se pode exagerar. Portanto, a concepção do horror ao incesto como um instinto inato deve ser abandonada. Não é diferente com outra explicação para a proibição do incesto, que tem numerosos seguidores: a hipótese de que os povos primitivos logo se deram conta dos perigos que a endogamia representava para sua estirpe, e por isso adotaram intencionalmente a proibição. São várias as objeções a essa tentativa de explicação. Não apenas a proibição do incesto deve ser mais antiga do que a criação de animais domésticos, na qual o homem pôde observar os efeitos da endogamia sobre as características da raça, como ainda hoje as consequências nocivas da endogamia não foram estabelecidas além de qualquer dúvida e não são facilmente demonstráveis no ser humano. E, pelo que sabemos sobre os selvagens de hoje, é muito improvável que seus mais distantes ancestrais já se preocupassem em evitar danos aos futuros descendentes. Seria algo absurdo atribuir a essas criaturas descuidadas, que viviam apenas um instante, motivos higiênicos e eugênicos que mal são considerados na cultura de hoje. É preciso objetar, enfim, que a proibição da endogamia por motivos práticos de higiene, como um fator debilitante da raça, parece inteiramente inadequada para explicar a profunda aversão que a nossa sociedade demonstra pelo incesto. Como expus em outro lugar, esse horror ao incesto é ainda mais vivo e mais forte entre os povos primitivos atuais do que entre os civilizados. Também, quanto à origem do horror ao incesto, seria de esperar que tivéssemos a escolha entre explicações sociológicas, biológicas e psicológicas, em que os motivos psicológicos seriam talvez considerados representação de forças biológicas. Mas somos obrigados, no final da pesquisa, a concordar com a resignada sentença de Fraser, de que não conhecemos a origem do horror ao incesto e não sabemos sequer que direção tomar. Nenhuma das soluções até aqui apresentadas para o enigma parece satisfatória. Devo ainda mencionar uma tentativa de elucidar a gênese do horror ao incesto, que é de um tipo muito diferente das até agora consideradas. Podemos designá-la como uma explicação histórica. Essa tentativa relaciona-se a uma hipótese de Charles Darwin sobre o estado social primevo do homem. Ele deduziu, dos hábitos de vida dos macacos superiores, que também o homem viveu originalmente em pequenas hordas, dentro das quais o ciúme do macho mais velho e mais forte impediu a promiscuidade. Podemos realmente concluir, do que sabemos sobre o ciúme dos quadrúpedes machos dotados, como muitos deles são, de armas especiais para lutar contra os adversários, que o intercurso promíscuo no estado da natureza é extremamente improvável. Portanto, se olharmos bastante para trás no curso do tempo, julgando pelos hábitos sociais do homem tal como hoje existe, a concepção mais provável é de que o homem primevo originalmente viveu em pequenas comunidades, cada um com tantas esposas quantas podia obter e sustentar, que ele ciumentamente guardaria dos outros homens. Ou pode ter vivido sozinho com várias esposas, como o gorila, pois todos os nativos concordam em que apenas um macho adulto é enxergado num bando. Quando o macho jovem cresce, há uma disputa pelo domínio, e o mais forte, matando ou expulsando os outros, estabelece-se como o líder da comunidade. Os machos jovens, vagando após serem expulsos, impediriam, quando enfim encontrassem uma parceira, uniões consanguíneas muito próximas do interior da mesma família. Atkinson deve ter sido o primeiro a notar que essas condições da horda primitiva de Darwin impunham praticamente a exogamia dos homens jovens. Cada um desses jovens expulsos podia fundar uma horda semelhante, na qual vigorasse a mesma proibição de atos sexuais motivada pelo ciúme do chefe, e no curso do tempo, essas circunstâncias resultariam na regra, agora consciente em forma de lei. Nada de relações sexuais entre companheiros de horda. Após o estabelecimento do totemismo, a regra teria se transformado em nada de relações sexuais no interior do totem. Andrew Lang aderiu a essa explicação da exogamia, mas no mesmo livro ele defende a outra teoria, de Durkheim,
que vê a exogamia como consequência das leis do totem. Não é nada fácil juntar as duas concepções. No primeiro caso, havia exogamia antes do totemismo. No segundo, ela seria consequência dele.